Bom, iniciamos a gravação aqui, então retornamos, pessoal, para discutir um pouco mais de bioquímica nessa disciplina que se chama metabolismo celular, né? Então a gente vem discutindo agora algo mais parecido como uma sequência de reações químicas, né? Acho que essa seria uma definição bastante simples do que é o metabolismo celular. E é isso que a gente vai discutir durante esse semestre com vocês, né? Então, com certeza, o semestre passado serve de base para a gente ir caminhando aí agora, dando um outro passo dentro do funcionamento das células. Óbvio que a gente discute aqui um pouco mais no nível molecular mesmo, no nível de reações químicas, nesse sentido que a gente vai traçar o metabolismo celular, né, nessa disciplina. Deixa eu só iniciar aqui o dia. Estou colocando aqui. Então a gente, né, caminha aí para discutir algumas dessas vias metabólicas nessa disciplina. Em geral, pessoal, acho que a maioria de vocês, né, já tem aí uma consciência de como a gente está caminhando nesse ensino remoto. Eu não costumo falar muito mais do que 1 hora, então eu falo... Mas cadê o negócio? Eita. Tá aqui. Bom, eu não costumo falar muito mais do que 1 hora, né? O nosso encontro é sempre com esse mesmo link, né? Então, esse mesmo link para todas as aulas durante o semestre. Eu criei um Classroom, essa semana ele já está ativo, então essa é uma outra plataforma que a gente vai utilizar para, né, colocar os vídeos, para deixar os vídeos das aulas. Os slides eu também disponibilizo por lá, então os slides podem ser utilizados aí para o estudo das avaliações. Em geral, as avaliações seguem muito, né, o que a gente tem discutido nessa hora de aula. E vou manter, pessoal, um nível avaliativo muito parecido com o que eu fiz no semestre passado. Então, questionários, esses questionários podem ser feitos em dupla, né, assim como a gente fez no semestre passado, mas eu vou adicionar aí uma outra forma de avaliação também. Só no semestre passado, teve alguns alunos que não conseguiam acompanhar os vídeos dentro da plataforma do Classroom, e eu tenho aqui também esse link do YouTube, né? Então, deixa eu só copiar esse link aqui e disponibilizar para vocês. Posso continuar, então, disponibilizando as aulas pelo YouTube também, né, pessoal? Ou vocês acham que não seria necessário? Bom, esse link é um link de um canal no YouTube. Eu fiz, né, coloquei as aulas nesse link, nesse perfil. Eu vi que algumas pessoas utilizaram o YouTube. Vou continuar, então, mantendo as aulas por lá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? E, né, a única coisa é que para eu postar essa aula no YouTube, eu demoro um pouco mais, eu demoro pelo menos uma semana para postar. Então, os vídeos do YouTube eu coloco sempre com uma semana de atraso, né? O do Classroom eu consigo fazer um pouco mais ágil, de forma um pouco mais ágil. Para postar lá no YouTube, eu tenho aí um pouco mais de atraso para postar esses vídeos lá. Bom, esse é o nosso cronograma, né? Iniciamos hoje falando um pouquinho sobre os princípios do metabolismo, a gente vai falando um pouco de glicólise, gliconeogênese. Vejam que são novas palavras para a gente discutir dentro do metabolismo. Ciclo do ácido cítrico, cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. A gente fecha, então, a primeira parte aqui e faz uma avaliação no dia 1/9, né, 1º de setembro de 2021. Então, essa avaliação muito parecida com aquela que a gente já fez, né, discutindo aí algumas questões objetivas, outras abertas, né, e pode ser feito em dupla.
Depois voltamos com biossíntese do glicogênio, metabolismo de proteínas, metabolismo de lipídios. Dia 6/10 não teremos aula, né? Tem um evento da UFG, que é chamado de Compex. Estimulo, inclusive, que vocês participem, quem pode se inscreva no Compex, ele é, né, aberto a todos os alunos da UFG, e vocês podem entrar em contato com diferentes áreas aí do conhecimento. Voltamos, então, no dia 13 com regulação e integração do metabolismo. Então, a gente fecha o segundo bloco de conceitos aqui e fazemos a segunda avaliação no dia 20/10, também dessa mesma maneira, um questionário. E aí, pessoal, para o final da disciplina, dessa vez, eu gostaria de tentar que a gente fizesse um seminário. A ideia inicial é dividir vocês em 2 grandes grupos e que, pelo menos, né, algumas pessoas desses 2 grandes grupos fizessem uma apresentação na forma de um seminário, né? A gente não trabalhou com seminário no semestre passado, eu gostaria muito de incluir essa possibilidade. Eu sei que para alguns fica um pouco mais difícil, principalmente em relação às questões de internet, de conexão, mas a ideia é fazer 2 grandes grupos e que esses grupos trabalhem para elaborar uma apresentação e no dia, né, tem algumas dessas pessoas aí possam, as que têm menos problema com a internet, por exemplo, possam assumir a apresentação, mas que os grupos trabalhem em conjunto para elaborar o material, né, então tem um material que vocês vão produzir, mas a fala no dia, nesse momento. Os temas são fotofosforilação, né, então, veja, os temas são ligados ao metabolismo de plantas, e o segundo é biossíntese de carboidratos em plantas, né. E aí, no dia 10 de novembro, a gente finaliza a disciplina, eu deixo essa data aqui também reservada para... enfim, se alguém, porventura, perder alguma dessas 2 avaliações, entrar em contato antes do dia 10, né, nessa última semana, para a gente elaborar uma avaliação substitutiva. E aí a gente finaliza o semestre, espero que tudo ocorra bem, que a gente possa caminhar com tranquilidade ao longo da disciplina. Continuamos com referências, com as mesmas referências, eu utilizo principalmente esse livro, Leniger, Princípios de Bioquímica, né, mas vários livros de bioquímica para o ensino superior podem ser utilizados como referências para essa disciplina, tá, pessoal? Existem sites como o Khan Academy, academia, né, .edu, se eu não me engano, que são sites que também têm bastante material didático, vocês podem acessá-las e vocês conseguem ter, né, bastante coisa explicando aí, também fundamentada nesses principais livros didáticos. E, bom, para cálculo da nossa nota final, é a média dessas três avaliações, né, os questionários, mais o seminário. A frequência vai ser dada a partir da participação nas aulas, né, em geral vocês participam, mais a execução dessas atividades avaliativas, né? Então, são esses os critérios utilizados como frequência. Nota mínima para ser aprovado na disciplina 6, né? E, porventura, repetindo aqui, se alguém perder alguma atividade, a gente reserva a última data para uma avaliação substitutiva. Voltando aqui, eu vou organizar, então, para a próxima semana esses 2 grupos. Então, vou separar vocês em 2 grandes grupos. Um grupo ficará com fotofosforilação e o outro grupo com biossíntese de carboidratos em plantas. E aí a gente discute, né, vocês terão aí um tempo mais do que suficiente, né, a apresentação está para o fim do semestre, para vocês prepararem esse material e fazerem a apresentação e discussão desses temas. O que eu vou propor também é que um grupo faça pergunta, né, pelo menos 1 ou 2 perguntas para o outro grupo, no dia da apresentação. Então, os que participarem ali farão 1 ou 2 perguntas para o grupo que está apresentando, né? Então, são 2 grupos, cada um vai apresentar um tema, e o grupo que está só assistindo, vai fazer 1 ou 2 perguntas para o grupo apresentador.
Combinado, pessoal? Alguma dúvida até agora? Não? Tranquilo, professor. Bom, pessoal, eu vou então iniciar um pouco da nossa discussão de metabolismo. Bom, fiquem à vontade para interromper assim que vocês sentirem necessidade. Mas hoje, então, a gente discutiu na bioquímica de biomoléculas principalmente a estrutura dessas biomoléculas, né, de carboidratos, das proteínas, dos lipídios. Conversamos sobre o funcionamento das enzimas. Veja que entender como as enzimas eram estruturadas e as suas funções é de extrema importância para que a gente avance no metabolismo celular. Boa parte, na verdade, grande parte de todo o nosso funcionamento é baseado na ação ou na atividade enzimática, né? Então, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que é intermediado por essas biomoléculas, por essas proteínas, que são as enzimas, né? Isso permite que as células, de fato, tenham um papel de síntese ou de degradação de biomoléculas. De forma que a gente pode até, a grosso modo, dizer que a gente é uma máquina que está produzindo ali alguns produtos, né, que são essas biomoléculas, a partir de alguns elementos fundamentais, de alguns constituintes químicos fundamentais que a gente viu na disciplina de bioquímica de biomoléculas, né? Então, a gente entendeu os fundamentos, né, os elementos fundamentais dos carboidratos, das proteínas, por exemplo, os aminoácidos, a gente descreveu esses aminoácidos, a gente entendeu que essas proteínas são montadas a partir desses aminoácidos, e aí a gente tem que agora passar a entender que essas biomoléculas, na verdade, elas podem ser construídas dentro das nossas células, dentro das células dos organismos, das próprias plantas, né? Mas isso precisa ser reorganizado, né? Então, muitas vezes um carboidrato que a gente se alimenta, ele precisa ser degradado para que no final possa acontecer a produção ou a síntese de um carboidrato que meu corpo necessita. Então, nesse sentido, a gente vai avançando e entendendo o que acontece no nível do metabolismo celular. Então, o principal objetivo dessa disciplina, nesse semestre, é compreender vias metabólicas. Então, a gente chama esse conjunto de reações químicas de vias. Essas vias podem ser de anabolismo ou catabolismo, né? Então, são as duas principais formas da gente entender como o metabolismo funciona. O anabolismo significa construção, né? Então, uma via de construção de alguma biomolécula, ou o catabolismo o inverso, uma via de degradação de uma determinada biomolécula, né? Então, uma proteína que você se alimentou precisa ser degradada, e aí esse processo de degradação, de uma forma geral, é chamada de catabolismo. Então, tanto anabolismo e catabolismo acontecem para as principais biomoléculas que a gente estudou no semestre passado. Para os carboidratos, para os lipídios, para as proteínas, para ácidos nucleicos, que a gente acaba não discutindo aqui, né? Aqui a gente vai focar novamente nesses três principais grupos de biomoléculas, os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Né? Entender como eles são transformados dentro das nossas células, né, por meio de vias de síntese e degradação, como eu comentei, né, e que isso é fundamental para que a gente tenha vida, né? Então, a nossa vida depende muito dessas transformações que estão acontecendo ali no nível subcelular, dentro das nossas células, que afetam, obviamente, a fisiologia, o organismo por inteiro. Bom, que a gente espera que ao final da disciplina vocês sejam capazes de descrever pelo menos algumas dessas vias de síntese e degradação dos carboidratos, dos lipídios e proteínas. Obviamente, a gente vai entender como elas interagem. Essas vias elas têm pontos em comum, né? Então, existem ali locais que elas, de fato, têm uma interação uma com a outra, né? Isso permite o correto funcionamento dos sistemas biológicos.
né, e permitir que vocês abram aí uma possibilidade de trabalho e pesquisa dentro do campo de vocês, né, de uma área mais específica, né, pensar em como alguns carboidratos podem ser, né, acrescentados em um determinado, em uma determinada, enfim, numa determinada planta, numa determinada condição, e assim por diante. Bom, aqui eu acabei repetindo, né, mas as notas, né, serão calculadas através da média das nossas atividades avaliativas. Então, uma definição simples é que o metabolismo é uma atividade celular altamente coordenada, né? Então, há ali uma coordenação, obviamente que eu falei, existe vias de anabolismo, de construção, e de catabolismo, de degradação, mas isso é muito organizado dentro da célula para que não haja aí uma proteína que seja degradada e depois ela possa ser construída, né, logo após ter sido degradada, né? Então, isso geraria ali um ciclo fútil, né? Você se alimenta de uma determinada biomolécula, essa biomolécula é degradada, depois ela é construída. Na verdade, existe um controle bastante fino, né, dessas reações químicas dentro da célula, né, que a gente chama de vias metabólicas, e que algumas dessas vias elas são semelhantes nos organismos vivos, né? Então, a gente consegue identificar alguns padrões de reações químicas em organismos muito distintos, né? Eu separei aqui pelo menos dois grandes grupos, né, de organismos autotróficos, né, nos quais as plantas se encaixam, né? Então, e nos heterotróficos, nos quais a gente se encaixa, né? Então, obviamente, de uma forma geral, a gente coloca o elemento químico carbono como central nessas vias metabólicas. A gente vai mostrar que esse é um elemento muito importante para a constituição das principais biomoléculas, então ele é, de fato, transformado, transferido em algumas reações químicas para que, por exemplo, eu possa pegar um carboidrato e armazená-lo, né, já que esse carboidrato não é necessário nesse organismo, né, ele se alimentou demais, comeu demais carboidrato, eu tenho muito carboidrato, a célula é capaz de pegar esse carboidrato e armazená-lo na forma de uma outra molécula, né, na forma de um lipídio, por exemplo. E aí faz essa estocagem de gordura, né? Então, existe aí uma via pela qual esse carbono é transferido de uma molécula para outra e a gente vai descrever as vias pelas quais isso acontece. Os autotróficos têm uma importante capacidade de, na verdade, lidar com dióxido de carbono, então eles obtêm carbono da atmosfera e energia, né, da luz solar, enquanto a gente precisa se alimentar de moléculas orgânicas para a obtenção desse carbono, né? Então a gente precisa ter na nossa dieta a presença desses constituintes que tenham carbono para que a gente possa fazer as nossas reações químicas, né? Então, de forma que também existe uma interconvenção entre esses dois, né, existe uma interação entre esses dois níveis de trofia, né, de alimentação, digamos assim. Eu trago aqui, pessoal, uma descrição do Lavoisier, na verdade, numa comparação para a gente tentar entender o que seria esse metabolismo, né? Então, ele vai falar que a respiração, o processo de respiração celular é um evento metabólico, né? Então a gente respira oxigênio, elimina esse gás carbônico, e isso são constituintes desse metabolismo que as nossas células estão fazendo. E aqui ele traz essa seguinte frase: em geral, a respiração é nada mais que a combustão lenta de carbono e hidrogênio. A gente vai entender ao longo da disciplina o que ele está querendo dizer com isso. Semelhante a que ocorre em uma lâmpada ou vela acesa. Então, numa vela acesa, né, você põe fogo lá na chaminha, a vela vai queimando, né, e isso seria muito similar ao nosso processo de vida, de existência, da respiração, né? Então a gente né, põe fogo ali no pavio, aquilo vai queimando toda a vela,
E aí ele continua, semelhante a que ocorre em uma lâmpada ou vela acesa, e desse ponto de vista, animais que respiram, que somos nós, são corpos combustíveis que queimam e consomem a si próprios, né? Então a gente está ali consumindo biomoléculas, né, degradando essas biomoléculas para a nossa existência. Alguém poderia dizer que essa analogia entre combustão e respiração, então a respiração que a gente está fazendo é algo muito similar à combustão, né, não passou despercebida pelos poetas ou pelos filósofos da antiguidade, já tendo sido relatada e interpretada por eles. Esse fogo roubado dos céus, né, a gente pode fazer até uma analogia agora com as plantas, né, as plantas obtêm energia da luz solar, né, essa tocha de Prometeu, né, um deus aqui que ele coloca, não representa apenas uma ideia engenhosa e poética, ela é um retrato fiel das operações da natureza, pelo menos para os animais que respiram. Portanto, alguns podem dizer, com os antigos, que a tocha da vida ilumina a si mesmo no momento em que a criança respira pela primeira vez e ela só se extingue na morte. Então a gente vai entender um pouco, na verdade, ele obviamente traz aqui toda uma alegoria, um desenho quase que poético do que é essas vias de metabolismo, mas isso explica um pouco de como a gente está funcionando, de como células do nosso corpo estão funcionando a partir da utilização de alguns elementos químicos chaves, né, para a produção de biomoléculas. Existem duas leis importantes que elas também se valem dentro da biologia, são leis da física, na verdade, chamadas de leis da termodinâmica. Eu vou elencar essas duas leis, mas para vocês notarem que o nosso organismo, né, o organismo vivo, ele também respeita algumas leis físicas que delimitam aí como alguns processos, principalmente quando se fala de energia, funcionam. Então, a primeira lei é o princípio da conservação da energia. Para qualquer mudança física ou química, a quantidade total de energia no universo permanece constante. A energia pode mudar de forma ou pode ser transportada de uma região para outra, mas não pode ser criada ou destruída, né? Então, na verdade, nosso organismo não cria nem destrói energia, né? Mas ele transforma ou conserva essa energia. Para que a gente se mantenha organizado, eu vou elencar a segunda lei aqui, ó, a segunda lei. Em todos os processos naturais, a entropia do universo aumenta. O que ele quer dizer? Todos os processos naturais que a gente vem entendendo até o momento, a entropia, o que é essa entropia? É o grau de desordem das moléculas. Tudo tende a aumentar a desordem, né? Tudo que a gente vem conhecendo até o momento tende a um estado, né, de menos energia para entrar em equilíbrio com essas leis da termodinâmica. O que a gente pode, uma analogia um pouco mais fácil para a gente compreender, suponhamos que você né, deixe seu quarto aí sem organizá-lo por alguns meses, né? Então, em pouco tempo você vai ver que há uma verdadeira desordem no seu quarto, porque você vai deixando uma coisa no lugar, uma coisa no outro. Se você não para organizá-lo, e para organizá-lo você precisa de energia, né? Você precisa se dedicar para colocar as coisas nos lugares. Isso vai, né, enfim, entrando aí num estado muito, muito grande de desordem. Então, para que a gente exista como um organismo, então essa palavra organismo vem de organização, para que nossas células estejam organizadas, há uma demanda de energia, né? Então, a gente precisa constantemente ter formas de conservar essa energia ou de obtê-la de uma fonte, né, uma fonte externa, né? Enfim, no caso das plantas pode ser a luz solar, no nosso caso a gente precisa de uma dieta baseada em elementos químicos aí que a gente consome, que são essas biomoléculas que a gente comentou. Então, aqui voltando novamente, então as plantas, como seres autotróficos ou fotossintéticos, elas podem obter um pouco dessa energia através, não, elas obtêm como principal fonte de energia através da luz solar. Então, veja, o planeta Terra não é um sistema fechado, né? Ele tem uma quantidade de energia
saindo do Sol, né? Essa energia é captada, a gente comentou sobre alguns pigmentos que são capazes que funcionam como antenas, né, e recebem essa energia da luz solar, e essa energia, então, pode ser utilizada né, para converter esse carbono que foi absorvido da atmosfera, desse gás, em produtos orgânicos. E, por vez, né, nós que somos heterotróficos, nos valemos desses produtos orgânicos para a síntese das moléculas que a gente tem no nosso corpo. Né? Então, esse carbono, a gente consegue, né, perceber um ciclo do carbono aqui, através dessa interação entre esses dois tipos de organismos, autotróficos e os heterotróficos. Né? Então, a gente obtém aí a energia para se manter organizado, para se manter vivo, através dos compostos que contêm carbono, que são produzidos ali pelos seres autotróficos. Né? Então, a importância do estabelecimento da agricultura como uma forma de estabelecer a vida na Terra de uma forma muito efetiva, né? O ser humano obteve bastante sucesso no momento em que a agricultura passou a ser executada, né? Isso é algo muito importante dentro da constituição da sociedade humana, né? E a partir disso, então, a gente consegue ter ali as fontes de energia importantes para o funcionamento das nossas células. Bom, de uma forma geral, então, as plantas, os autotróficos, eles, por meio da fotossíntese, são capazes de sintetizar esses compostos contendo carbono, que são muito importantes para a gente, né? Então, a glicose, né? Então, boa parte dos carboidratos a gente consegue obter de plantas, de cultivares. Né? A própria planta utiliza essa glicose, né, num processo de catabolismo para essa energia, né, para que ela também se mantenha organizada e possa produzir outras biomoléculas para sua constituição. Né? Então, ela também tem, esse é o processo que seria mais parecido com respiração, e aqui o processo da fotossíntese. Né? Então, as plantas são capazes de fazer o processo de fotossíntese e de respirar, enquanto nós, seres humanos ou os animais, a gente faz o processo de respiração. Né? Então, a gente depende de uma fonte de carboidrato externa, né? Na verdade, a planta obtém esse carbono do dióxido de carbono, e aqui existe uma moeda química que a gente vai comentar bastante ao longo da disciplina, que é o ATP. Né? Essa é a unidade energética da célula, é através dessa molécula química chamada de adenosina trifosfato, eu vou mostrar daqui a pouco como ela está estruturada, que as reações químicas são pagas, né? Uma reação química, para acontecer, ela necessita de uma energia, e essa é, entre aspas, ali a moeda ou dinheiro que as células utilizam para pagar para que essa reação química aconteça dentro das nossas células. Bom, em geral, a gente funciona com a degradação dessa glicose, né, para a obtenção dessa energia que a gente comentou. Então, a gente comentou dessa estrutura, então, veja que ela contém aqui, a glicose contém 6 átomos de carbono. Então, a gente realmente vai comentar aos poucos nessa disciplina que algumas dessas moléculas químicas que a gente, né, absorve na dieta, elas são degradadas, e aí esse carbono ele pode ser utilizado para a síntese de um lipídio, de uma outra estrutura, né, ou para a produção de um outro carboidrato que o seu organismo, que a sua célula precise, né, mas isso então, parte aí das reações, por exemplo, de catabolismo. Em alguns momentos, o nosso corpo pode também fazer a síntese dessas biomoléculas nessas reações que a gente chama de anabolismo. Né? Então, nas reações de catabolismo, essa energia ela é formada, né, por meio dessa molécula chamada ATP, e nas reações de anabolismo, essa energia ela precisa ser gasta. Né? Então, nas reações para a construção de algo, eu preciso, né, dar ali uma contribuição. Essa contribuição vem na forma dessa molécula chamada ATP. Então, aqui só para a gente, né, de fato, definir essas duas vias, o anabolismo é a fase de biossíntese, né? Então, para construir algo, isso consome energia. Né? De uma forma geral,
as reações são chamadas de endotérmicas porque elas precisam de energia para a síntese de macromoléculas, né? Então, a partir de algumas unidades fundamentais que a gente estudou, os aminoácidos, os açúcares, os ácidos graxos, né? A gente estudou todos esses constituintes na disciplina passada. Moléculas mais complexas, né, ou maiores, né, elas podem ser construídas com essas unidades. Então, macromoléculas como proteínas, polissacarídeos, como a celulose das plantas, outros lipídios complexos, eles podem ser construídos através de uma via de anabolismo. E no processo inverso, né, essas moléculas maiores, essas macromoléculas, que a gente chama de nutrientes, elas podem ser degradadas para que a gente consiga ali obter energia, né? Então, ela libera energia no processo de catabolismo. Essa energia pode ser conservada naquela molécula chamada ATP. Então, veja que tem aqui o ATP. E existe aqui outros parceiros importantes nessa função energética, que são aceptores de elétrons. Né? Eu vou elencá-los aqui agora. NADH, NADPH, FADH, mas que também funcionam ali como moedas, digamos assim, nesse processo para que as reações químicas aconteçam, né? No final, existe ali uma degradação a produtos finais, né? A liberação do dióxido de carbono. Então, vejam, esse é o processo de respiração que a gente faz, né? A gente inspira oxigênio. Esse oxigênio é utilizado lá no finalzinho de uma reação química e a liberação de CO2, né? E nesse processo há, então, degradação de biomoléculas para a formação dessas moléculas que funcionam aí como vias de interconexão para a construção de uma macromolécula necessária pela célula. Tudo bem até agora, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Então, pessoal, pode ir dando tom, se eu estiver indo muito devagar ou muito... Né, em geral, eu prefiro caminhar devagar, né, então é a forma como eu acho mais tranquila de caminhar na disciplina, mas se vocês acharem que está muito lento, eu acelero, fica aí ao critério de vocês. Mas essa molécula de ATP, então, que a gente chamou ela de adenosina trifosfato, é a moeda energética e ela relaciona, então, essas duas vias principais de catabolismo e anabolismo, né? Então, aqui falando de um organismo heterotrófico, né, como a gente né, se alimenta desses macronutrientes, os carboidratos, lipídios e proteínas, pelo processo de respiração celular, pelo metabolismo, a gente vai, né, aproveitar boa parte desse carbono, né? No final, a gente gera um produto final, o gás carbônico, e também retira prótons e elétrons desses macronutrientes, e isso, então, é utilizado para a formação dessa molécula que é chamada de ATP. Né? Então, esse ATP é que funciona ali como, né, uma molécula capaz de transferir energia para uma outra reação química que a célula precisa, né? E o oxigênio que a gente respira, ele é utilizado aí também como um aceptor desses elétrons, principalmente, né, aqui dos elétrons, ele funciona como um aceptor final de elétrons dentro de uma organela chamada mitocôndria, e lá se dá a síntese de ATP, da adenosina trifosfato, que tem essa estrutura aqui. E essa é a molécula energética, né? Na verdade, esses grupos fosfatos aqui, a clivagem de um desses grupos é que fornece a energia para que uma reação aconteça, para que uma reação química, num determinado momento, aconteça. Então, veja, esse fosfato está ligado aqui por uma ligação química covalente. Isso é uma ligação, uma interação entre esses elementos químicos bastante estável e bastante energética. Então, quando há transferência desse fosfato para intermediários, essa energia dessa ligação química pode ser utilizada para que uma reação química que é desfavorável aconteça, né? Então, isso pode né, ser utilizado, por exemplo, para que duas moléculas de piruvato se juntem na forma de uma molécula de glicose.
Aos poucos a gente vai dando nome para essas moléculas, piruvato, né, fosfenol piruvato, adenosina trifosfato, mas vão tomando nota e percebendo, olha, a adenosina trifosfato é aquela molécula energética, ela é mais conhecida como ATP, né, ela é produzida no final de uma reação catabólica e ela é necessária para uma via anabólica, né, para uma via de síntese de uma biomolécula. Aos poucos a gente vai encaixando esses nomes e dando significado para eles num contexto do metabolismo celular. Bom, enquanto a gente, né, para a síntese do ATP, a gente precisa ali da presença de alimentos, dos macronutrientes. Então, veja como eu comentei, né, aqui está a adenosina trifosfato porque ela tem 3 grupos fosfatos, 1, 2, 3, né, esse P significa aí os grupos fosfatos, demonstrando né, a presença desses elementos químicos. Na verdade, essa molécula existe como uma molécula nas nossas células como adenosina difosfato, né? Ela tem 2 grupos fosfatos, e aí, pela obtenção dessa energia, né, no caso das plantas, por meio da luz solar, ela consegue pegar um fosfato inorgânico, né, uma molécula de fosfato que não está ligada quimicamente a esse grupo, né, e isso faz aí uma ligação fosfato, e aí se produz esse ATP. Então, a partir desse ciclo de reações químicas, essa energia que mantém essa ligação unida, ela pode ser utilizada por meio daquelas enzimas para a síntese química de outras moléculas dentro da célula. Então, a energia é obtida principalmente por essa estrutura química chamada adenosina trifosfato. E essa adenosina trifosfato, então, né, obtida através da oxidação dos nutrientes, a gente chama de oxidação porque é o oxigênio que eu comentei, que é utilizado lá como receptor final de elétrons. Então, esse conjunto de reações do catabolismo é uma oxidação ou uma degradação de nutrientes. Ele vai produzir ATP. Esse ATP, então, tem ali, né, com esse grupo fosfato, a possibilidade de uma energia que pode ser utilizada para outros processos químicos dentro da célula. Essa energia química, né, dessa quebra do grupo fosfato, ela tem aqui uma quantidade de quilojoules por mol. Então, é uma ligação química bastante energética entre as reações químicas. Por que é o ATP? Porque ela tem, de fato, uma energia química que pode ser utilizada para controlar ou para contornar várias reações químicas que têm um valor energético mais baixo, né? Então, ela tem em torno de 31 quilojoules por mol, é liberado quando se quebra essa ligação do fosfato à adenosina difosfato. E vários processos, né, do nosso funcionamento, contração muscular, estímulo nervoso, a biossíntese, transporte de moléculas pela membrana celular, eles dependem, então, dessa energia provinda aí da quebra do ATP em ADP, né, e liberação desse fosfato inorgânico. Então, vejam, aqui acho que só para a gente traçar uma ideia mais geral, a gente entendeu que os carboidratos eram constituídos por glicose, os lipídios tinham ácidos graxos e as proteínas tinham aminoácidos, né? Então, a gente pôde entender essa estrutura dessas biomoléculas e a gente entende que, por exemplo, ao obter esses macronutrientes, né? Então, tem aqui uma comparação, por exemplo, com uma casa de tijolos, né? Isso aqui seria um macronutriente obtido de algum alimento, mas o teu organismo não precisa exatamente dessa estrutura tridimensional, né? Ele precisa de uma outra estrutura para que as células do teu organismo funcionem. Então, o metabolismo faz com que essa estrutura tridimensional seja degradada nos seus constituintes básicos, né? Glicose, ácidos graxos ou aminoácidos, e aí o próprio processo de metabolismo tem ali a síntese de uma estrutura que é funcional para dentro da tua célula. Então, para a sua célula funcionar, e ela funciona de uma forma diferente de uma planta, ela precisa
de uma proteína diferente da proteína que tem dentro de uma planta, né? Mas eu posso pegar a proteína da planta, degradá-la nos seus constituintes fundamentais, né, nos seus, ali nesses tijolinhos, e aí com esses tijolos eu construo a casa do jeito que eu bem entender, né? Então eu construo por meio dessas enzimas, obviamente dessas vias metabólicas, algo que é funcional dentro daquele organismo. Então, existem vias, agora eu quero que vocês percebam, existem vias de síntese de carboidratos, né, de glicose, de aminoácidos, de lipídios, de ácidos graxos, que são feitos nas nossas células, né? Então, isso é feito por um conjunto de reações químicas que a gente vai entender. No entanto, principalmente para as proteínas, nós não conseguimos sintetizar todos os aminoácidos, né? Então, a gente tem 20 aminoácidos mais comuns na nossa constituição. Os aminoácidos chamados não essenciais, na verdade, eles são sintetizados pelas nossas células, né? Então, existem vias, né, que tem ali como um constituinte principal o fosfenol piruvato, por exemplo. Então, eu consigo converter carbono, né, da degradação, por exemplo, de uma biomolécula, né? Então, eu degradei uma proteína. E esse fosfenol piruvato pode ser utilizado para a síntese por meio das nossas enzimas para a produção, principalmente desses aminoácidos aqui, né? Serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina, triptofano, aspartato, asparagina. Então, esses aminoácidos a gente consegue sintetizar nas nossas células, né? Quando eu estou falando agora de um organismo heterotrófico. As plantas conseguem sintetizar todos esses aminoácidos, né? Então, a gente obtém alguns dos aminoácidos que as nossas células não conseguem sintetizar por meio da ingestão de proteínas vegetais, né? Esses aminoácidos são metionina, lisina, treonina, valina, leucina, isoleucina, triptofano, que é super importante para a saúde mental, pessoal. Banana, casca de banana, bastante rica em triptofano, fenilalanina, histidina, isso tudo pode ser obtido aí através da ingestão de vegetais, de proteínas vegetais, né? Isso precisa estar presente na nossa dieta como heterotrófico, porque a gente não tem vias ou enzimas para sintetizar, enquanto as plantas possuem a possibilidade de sintetizar todos esses aminoácidos. Então, a gente precisa inserir na nossa dieta a presença desses constituintes, né, para ter uma nutrição adequada, o funcionamento adequado dos nossos organismos. Bom, aqui só para trazer uma ideia mais geral, né, de como isso é feito por nós, né? Então, proteínas presentes na nossa dieta, tanto a proteína animal quanto a proteína vegetal, elas serão, então, degradadas a esses aminoácidos. Esses aminoácidos, então, eles podem ser convertidos em proteínas que são específicas para as nossas células funcionarem, né? Eles são degradados a produtos finais que contêm nitrogênio. Esse nitrogênio ele precisa ser excretado, né? Então existe uma via de remoção desses compostos contendo nitrogênio, e a gente, né, tem ali como um produto final uma excreta pelos rins que elimina esse grupo que tem nitrogênio, esse grupo que tem amônio, que é tóxico para as nossas células, né? Então a gente utiliza o esqueleto de carbono e esse grupo que é um pouco mais tóxico, ele precisa ser eliminado pelas vias dos rins, principalmente. E uma parte, então, é utilizada aí como constituinte de um ciclo que a gente vai comentar também. Então, vejam, vão tomando nota de alguns nomes, acetil-CoA, né, é uma molécula de interconvenção, ciclo do ácido cítrico, a gente vai comentar um pouco melhor, que faz parte do processo de quebra da glicose para a gente converter isso numa energia. Então, a gente conhece todas essas vias, seus produtos, né, quantos carbonos tem aquele intermediário metabólico. E o metabolismo, pessoal, aqui para a gente ter uma ideia mais geral, ele pode ser discutido em vários níveis, né? Pode ser discutido no nível de tecidos e órgãos, né? A gente coloca aqui o fígado como, né, no nosso caso, de seres humanos, como estrutura, né, ou máquina, uma máquina
de uma engenharia magnífica, né, de metabolismo, né? Então, boa parte do que a gente vai comentar das vias, a gente está falando principalmente do estudo de células do fígado, né? Então, lá existem todas essas enzimas capazes de lidar com o catabolismo, por exemplo, das proteínas, da glicose. Então, funcionamento muito importante. Por isso, muito importante manter esse órgão funcionando muito bem, né? A gente sabe que, por exemplo, o álcool, o consumo excessivo de álcool leva a uma toxicidade hepática, né? E você acaba comprometendo aí o funcionamento do seu organismo de uma forma geral, que vai desde a obtenção dos seus nutrientes para o seu funcionamento, para o funcionamento correto do teu organismo, né? Isso tem ali, como eu disse, eliminação via renal, né, dessa ureia que contém esse composto retirado dos aminoácidos, a amônia, o funcionamento dos músculos, né, então passa também pela corrente sanguínea. Então aqui a gente está falando no funcionamento do metabolismo no nível de tecidos e órgãos, né. Nessa disciplina, pessoal, a gente comenta, né, como a disciplina se chama metabolismo celular, a gente de fato vai comentar as reações acontecendo no nível subcelular, tá ok? Então a gente está falando de reações químicas, molecular, dentro de organelas específicas, e assim como eu elenquei aqui o fígado como, né, a maquinaria ou né, algo de uma engenharia muito, muito importante para que aconteça o metabolismo, quando a gente faz uma comparação com a célula, essa estrutura seria essa organela chamada mitocôndria. Então, a mitocôndria é essencial para que a gente possa entender as principais vias metabólicas dentro das células. Então, aqui a gente tem uma via de catabolismo, né? Então, a gente, né, ingeriu aqui gorduras, carboidratos, proteínas, elas são, né, degradadas ou desmontadas nos seus constituintes, ácidos graxos, glicose, aminoácidos, e lá na mitocôndria acontece uma série de reações químicas, né? Veja que todas essas moléculas, elas se transformam, né, são interconvertidas, melhor dizendo, nesse acetil-CoA, o acetil-coenzima A, que é aí um transportador de carbono, digamos assim, e isso pode ser utilizado, então, para a síntese daquela molécula, o ATP. Então, a mitocôndria, lá dentro da mitocôndria, dentro das células, é onde está acontecendo, né, veja, o processo de respiração, a utilização do oxigênio que a gente respira, né, como um aceptor de elétrons, né, enfim, existe uma transferência de elétrons também nesse processo de degradação, e isso é utilizado para sintetizar essa molécula de ATP a partir de ADP que está presente, né? Então, a adenosina de fosfato, pega um fosfato inorgânico, faça essa ligação química covalente, e esse ATP agora ele pode ser utilizado para sintetizar para uma reação química, né, dentro de para que uma reação enzimática aconteça. Esse ATP é utilizado para coordenar e organizar as nossas células de uma maneira que seja importante e funcional. Então, veja, pessoal, o quão mágico isso é, né? O funcionamento de uma célula precisa ser controlada para que você funcione. Então, vou dizer que uma coisa que você vai pensar, eu sou uma pessoa tão desorganizada, eu vou te provar molecularmente ou metabolicamente que você é um ser muito organizado. Então, para que você funcione, para que o teu corpo esteja funcionando, existe uma organização num nível subcelular tremenda, né? Então, existe ali uma organização para que isso tudo, obviamente, é importante notar, quando existe uma desorganização de alguma coisa nessa via, você tem aí a origem de uma desordem ou de uma doença, né? Então, existem, de fato, algumas questões, por exemplo, de metabolismo, de aminoácido que não funciona bem. Isso gera, por exemplo, uma condição metabólica, fenilcetonúria, então, diabetes mellitus, né? Você, em algum momento, para de funcionar, né? Existem dois tipos de diabetes, né?
obviamente, é genético, o outro é pelo consumo excessivo de glicose. Então, em algum momento, o seu metabolismo deixa de funcionar corretamente. Isso gera uma desordem, porque existe ali uma alteração metabólica. Bom, aqui era só para dizer, então, que a gente, né, possui vias, né, essas vias podem ser comparadas de alguma forma entre os organismos heterotróficos e autotróficos. Veja que a gente depende principalmente de carboidratos, né, então o açúcar que a gente consome, boa parte vem da cana de açúcar ou da beterraba, né, isso funciona então como um combustível que a gente utiliza, né, para o funcionamento e síntese dessa molécula chamada ATP. Então, a gente vai entender que essa glicose que a gente consome, ela passa por uma degradação, e aí ela é utilizada para sintetizar ATP, que é essa molécula energética. A gente já discutiu que, né, no caso das plantas, uma parte, né, enfim, a planta é capaz de fazer fotossíntese e de respirar, né? Mas a fotossíntese é dependente aí da luz solar, então a gente né, o nosso planeta funciona não como um sistema fechado, mas ele obtém energia vindo de fora né, da luz do sol, e nessas plantas o ATP pode ser sintetizado a partir de uma energia né, externa ao planeta, que é a luz solar. Aqui o elenco, mas a gente vai discutindo isso aos poucos, né? Só para colocar aqui que essas vias, elas podem ser né, interconvertidas, ou elas convergem num certo ponto. Então, carboidratos, proteínas e gorduras, né, são convertidas nessa molécula chamada acetil-CoA. Essa acetil-CoA, então, entra nesse ciclo, que é chamado ciclo do ácido cítrico, do qual a gente tem como um produto final o ATP, e a formação do gás carbônico. Então, do ciclo do ácido cítrico, tem a formação do gás carbônico que a gente expira, né, no processo de respiração celular. Essa interconversão, eu gostaria que vocês percebessem só mais uma coisa. A gente tem aqui como macronutrientes proteínas, carboidratos e lipídios. A partir de proteínas, a gente consegue sintetizar carboidratos e ácidos graxos. A partir dos carboidratos, a gente consegue sintetizar ácidos graxos. Mas a partir de lipídios, a gente não consegue sintetizar nem carboidratos e nem proteínas. Os lipídios, eles precisam ser utilizados nas nossas células como lipídios. Agora, perceba o que eu tô dizendo. O excesso de carboidratos, ele pode ser convertido em ácidos graxos, que pode ser convertido aí, são os constituintes dos lipídios, né? Então, uma dieta muito rica em carboidrato, no final, ela gera lipídio, né? Esses lipídios são estocados, né, como gordura no nosso corpo, e veja a dificuldade depois de queimar esses lipídios, essa gordura, porque ela só pode ser utilizada como lipídio, né? Ela não é interconvertida né, nos carboidratos, por exemplo. Então, enfim, a gente tem ali uma certa dificuldade para a queima de lipídios quando a gente tem um desbalanço na nossa dieta. E as nossas células, então, elas têm reservas, né, como eu disse, a gente consegue fazer reservas de carboidratos. Então, veja, a gente se alimenta no período que a gente chama de, né, desse intervalo de alimentação, nosso corpo está utilizando. Nosso corpo não para de fazer essas atividades metabólicas, os carboidratos estão sendo utilizados ali, e você consegue estocar um pouco desse excesso de carboidrato que você consumiu como glicogênio. Esse glicogênio pode ser utilizado nesse intervalo das alimentações, mas né, se é muito excesso de carboidrato, isso é armazenado na forma de lipídios, mas o nosso organismo, em geral, não tem uma reserva de proteínas, né? Então, a importância de uma alimentação balanceada em relação às proteínas. Bom, pessoal, já vou finalizando a nossa aula. A gente definiu aqui o metabolismo como, né, uma soma de transformações químicas. A gente vai entender o que são essas vias metabólicas, como eu comentei, que são reações catalisadas por enzimas. O nome genérico desses produtos
dessa síntese, né, enzimática, ou dessa catálise enzimática, é chamado de metabólicos. Essas vias metabólicas, elas podem ser lineares ou ramificadas e até mesmo cíclicas, né? Então, só para dar uma ideia do que a gente vai ver, então, por exemplo, o glicogênio que eu comentei, ele né, nesse intervalo de alimentação, as nossas células quebram esse glicogênio no seu constituinte, que é a glicose. Essa glicose é transformada num componente chamado piruvato. Esse piruvato transforma em acetil-CoA, e esse acetil-CoA, então, pode entrar no ciclo do ácido cítrico para a produção do ATP, utilizado para nossa síntese de energia ali no momento necessário para a contração de um músculo, por exemplo. Né? E essas vias, elas podem também ser utilizadas para a síntese, né, ou para o anabolismo. Aqui, pessoal, não é para assustar, mas esse é um mapa metabólico, né? Isso elenca todo as vias metabólicas que se conhecem e são, de fato, como se fosse aí um mapa de linhas de ônibus de uma cidade, né, que vai parando em determinados pontos. Nesses pontos, na verdade, tem aí a conversão desses metabólitos, né, que a gente vai chamar de metabólitos intermediários em algum momento, e aqui você tem todos os metabolismos que a gente vem conhecendo, né? Então, existe o metabolismo do carboidrato, né, os processos de fotossíntese, respiração celular, para a produção de ATP, metabolismo dos aminoácidos, né, de cofatores, metabolismo de lipídios e metabolismo de proteínas. Então, vejam que essas vias têm pontos que elas, né, se interconectam, existem pontos que são específicos de cada área. A gente vai estudar principalmente essas vias, né, que demonstram aqui o processo de fotossíntese e respiração celular. Né, de uma forma geral, a síntese de lipídios e a síntese e degradação de proteínas. Bom, essas vias metabólicas, elas são reguladas em vários níveis, né? Principalmente quando a gente fala em glicose, a gente está falando aqui no nível de tecido, então existem hormônios como insulina e glucagon, que regulam a glicose no nosso sangue. Então, em momentos de um pico glicêmico, né, você acabou de bater uma pratada de comida, com bastante carboidrato, bastante arroz ali, essa glicose, então, faz com que a insulina seja liberada, e essa glicose pode ser, né, transferida para o interior das nossas células, e lá ela pode ser utilizada ou armazenada em glicogênio, nesses processos de anabolismo ou catabolismo, né? Então, a dependência desse substrato, né, obviamente, se não tem um substrato, essa reação enzimática não acontece, né, e a regulação principalmente por meio dessa molécula ATP. Né? Então, se não tem ATP, o nosso corpo precisa sintetizar ATP para que as reações aconteçam. Se tem muito ATP, o nosso processo de conversão energética, ele diminui ou ele desacelera. E o que eu gostaria é que, aos poucos, vocês tentassem entender essas transformações químicas num contexto do organismo, né, do funcionamento do organismo. Né? Então, se eu estou falando, olha, você precisa de se alimentar para obter glicose, para obter energia, para que você faça uma atividade física, né, ou a planta faça um outro processo de síntese né, de uma molécula que seja importante para aquele determinado momento do desenvolvimento daquela planta. Nesse sentido, a gente consegue colocar essas reações enzimáticas num contexto do funcionamento do organismo. E finalizo a aula de hoje aqui, pessoal. Então, a gente fixa aqui a ideia do que é o metabolismo. É todo o processo de obtenção, armazenamento e utilização de energia e transformação de precursores obtidos do meio, né, da alimentação ou da luz solar, no caso das plantas, em compostos característicos de cada organismo. Né? Então, eu tenho a minha necessidade, uma planta tem outra necessidade, um animal marinho, né, um peixe tem uma outra necessidade. Isso tudo precisa, né, daquela proteína com aquele formato tridimensional para que ele funcione naquele determinado momento.
né? Então, é a transformação de precursores obtidos do meio em compostos característicos de cada organismo. E isso é efetuado dentro das nossas células, no nível subcelular, por meio de uma intrincada rede de reações químicas, né? Por meio dessas vias, né? A gente está chamando de vias metabólicas, né? Como se fosse um mapa, né? Na transferência de energia, na utilização desse carbono para a construção de uma outra biomolécula, e o conjunto dessas vias metabólicas é o que a gente chama de metabolismo celular, né? Então, aqui, o que a gente, né, teria aqui, a grosso modo, a gente vai tentar entender como uma via que está acontecendo dentro desse determinado organismo, né? Então, a obtenção de uma energia por meio da luz solar para a síntese de glicose, né, a liberação do oxigênio, no caso da fotossíntese, né, e no caso da planta, a obtenção de uma fonte de carbono por meio do gás dióxido de carbono. Obviamente, plantas também respiram, então elas também podem pegar essa glicose, né, e fazer um processo de degradação para a síntese de ATP, para que ela tenha aí o ATP para o seu funcionamento correto. Pessoal, a gente introduziu aqui a ideia do metabolismo. A partir da próxima aula a gente vai entrando nesse processo de entender uma degradação, né, ou uma construção. A gente vai falar um pouquinho de carboidrato no primeiro momento, e aí a gente vai caminhando aos poucos. Fico à disposição de vocês, né? Próxima semana eu tento organizar vocês em 2 grupos de seminários, então a gente mantém essa ideia aí de fazer um trabalho agora, vocês apresentarem um trabalho durante essa disciplina como atividade avaliativa também. Fico à disposição de vocês por e-mail, Classroom, a aula já estará postada daqui a pouco no Classroom, os slides também. Fico à disposição de todos vocês, né? Desejo uma boa semana, que vocês tenham um ótimo semestre, que a gente possa caminhar de forma tranquila aqui. Eu estou sempre aberto a ouvir vocês. Se vocês, inclusive, tiverem alguma sugestão de processo avaliativo, eu fico também bastante aberto a ouvi-los em relação à disciplina. Vocês podem interferir no momento que vocês quiserem, vocês sabem disso, e, bom, fico à disposição de vocês. A gente se vê na próxima semana, pessoal, e fico aqui à disposição. Obrigado, professor. Opa, até semana que vem, pessoal. Boa semana. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, professor. Obrigada. Até mais, viu, gente?